número 15. O outro texto está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10 e os versículos 9 e 10. Então vou pedir que uma pessoa leia Marcos 1,15, uma pessoa com uma voz forte e firme. Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1, versículo 15. Dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém. Agora, Romanos 10, versículos 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Irmãos, nós vamos pegar de cada texto, nós vamos pegar a palavra arrependimento. Tem uma versão da Bíblia em português que diz que com o coração se crê para o arrependimento e com a boca se confessa para a salvação. Ali em Romanos 10, 10. E em Marcos 1,15 diz: arrependei-vos e crede o Evangelho. Então nós vamos meditar no tema arrependimento ou remorso. Sabe por quê? As nossas emoções nos enganam muito. Então cada coisa está concentrada em uma área da nossa vida, do nosso ser. Arrependimento, ele se concentra no nosso espírito, no espírito arrependido. Nos leva a nos humilhar diante de Deus, a buscar intensamente o perdão de Deus. Agora, o remorso, ele está mais concentrado nas nossas emoções, na nossa alma, é mais um estado emocional. A gente chega até a chorar, no remorso, mas amanhã a gente está fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque há arrependimento, houve apenas remorso. Então, irmãos, nós vamos meditar nesta noite sobre o tema arrependimento ou remorso. O que será que nós estamos sentindo quando o Espírito de Deus vem a nós? Quando nós falamos alguma coisa que entristeceu o Senhor, quando nós fazemos alguma coisa que entristeceu o Senhor, porque, irmãos, a igreja, ela está fundamentada sobre 3 alicerces: princípios espirituais, princípios morais e princípios éticos. Existem coisas que nós fazemos que é pecado, fere princípios espirituais. Tem coisas que nós fazemos que não chega a ser pecado, são transgressões. Elas ferem os nossos princípios morais, porque o ímpio está vendo. Porque moral é aquilo que eu faço publicamente, e caráter é aquilo que eu faço quando eu estou sozinho. A moral revela o quanto Deus me ama. Ele mudou a minha moral lá fora. Antes o camarada era viciado em droga, agora não é mais. Todo mundo via o cara usando droga. Antes ele roubava, agora não rouba mais. A moral dele mudou. Agora, o caráter, ele revela o quanto eu amo a Deus. Porque eu estou sozinho na minha casa, eu estou sozinho em algum lugar, e é ali
que eu vou mostrar o quanto amo a Deus. Eu não tenho que mostrar o quanto amo a Deus aqui no templo. Eu tenho que mostrar o quanto eu amo a Deus quando eu estou sozinho em algum lugar, seja na minha casa, no trabalho, na rua. Eu tenho que mostrar o quanto eu amo a Deus. E existem coisas que nós fazemos, irmãos, que ferem princípios éticos. Porque faz parte da ética ministerial, da ética da igreja, da ética de um obreiro. E quando nós cometemos esses erros, cometemos essas falhas, nós podemos chegar a um arrependimento, ou nós podemos apenas passar por um momento de remorso. E algumas pessoas pensam que o arrependimento se trata principalmente de sentimentos. Agora, o grande problema, irmãos, está nisso, que nós transformamos o Evangelho em um sentimento. Nós transformamos Deus em um sentimento, porque não vemos, eu não vejo Deus, mas eu sinto. E o Evangelho, a Bíblia, Deus, o Espírito Santo, isso é muito mais que um sentimento. Isso vai mais além. Então, irmãos, nós vivemos no sentimento. Eu sinto que Deus está aqui, eu sinto a presença de Deus, eu sinto fogo, nós sentimos tanta coisa, mas lá fora não vivemos nada. Aqui dentro sentimos tudo. Eu sinto arrependimento, mas lá fora não vivo arrependimento. Vocês estão me entendendo? Se alguém não estiver entendendo, pode perguntar: irmão Gilberto, não entendi tal coisa, porque nós estamos em culto de ensino, amém? Ensino, pode perguntar. Então, irmãos, nós precisamos mudar essa mentalidade de que Evangelho é sentimento. O Evangelho, a Bíblia diz que ele é o poder de Deus. O poder de Deus para quê? Para transformar. Diz lá em Romanos 1,16: eu não me vergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para quê? Para a salvação. Agora, o poder de Deus é um sentimento? O poder de Deus não é um sentimento. Quando nós vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24, está escrito assim: ó, porque Jesus foi feito o poder de Deus. Ou seja, se Jesus foi feito o poder de Deus, o Evangelho é Jesus. Então ele não é um sentimento, ele é uma pessoa. E quem nos leva a esse arrependimento é quem? É Jesus na pessoa do Espírito Santo. Então arrependimento não é um sentimento, irmãos. Algumas pessoas pensam que é especialmente sentir pena pelo seu pecado, sentir dó de si mesmo, se auto-flagelar na sua mente, ficar com a mente turbada, chora hoje, chora amanhã. Às vezes nós choramos por coisa que pedimos perdão há 5, 10 anos atrás, continuamos pedindo perdão. Por quê? Porque o sentimento ataca. Aí nós voltamos a pedir perdão por aquilo que a gente já foi perdoado. É maravilhoso, irmão, sentir-se culpável pelo pecado. Porém, arrependei-vos não é uma palavra de sentimentos, é uma palavra de ação. João lhe disse aos seus ouvintes que mudassem sua maneira de pensar, não somente que se sentissem culpáveis pelo que haviam feito. O arrependimento fala de uma mudança de direção, não de pena ou dor no coração. Estão entendendo o que é arrependimento? Quando João diz arrependei-vos e crede no Evangelho, irmãos, é uma mudança de direção. Isso é arrependimento. E qual era a nossa direção antes, irmãos? A Bíblia diz que nós seguimos a corrente do mundo.
E estávamos mortos para Deus nos nossos delitos e pecados. Creio que está em Efésios capítulo 2, ou Filipenses capítulo 2, diz assim: porque Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos para Deus, nos nossos delitos e pecados, seguindo a corrente do mundo. O mundo estava indo para o inferno, a gente estava indo também, porque a gente pertencia lá. O mundo estava indo rumo às trevas, nós estávamos também, porque nós pertencíamos lá. Agora o Espírito Santo veio a mim, ele me convenceu, e ele me levou ao arrependimento. Aí o que eu vou fazer? Eu vou mudar de direção, porque quando eu estou indo em direção do mundo, eu estou disposta para a cruz. Mas quando eu me arrependo, eu viro de frente para a cruz, onde está a luz que ilumina o meu caminho, a luz que é Jesus, a luz do mundo, Jesus que perdoa o meu pecado, Jesus que tira a minha culpa, Jesus que me redime, Jesus que pagou o preço pelo meu resgate, para me devolver de volta para Deus. E a Bíblia diz que Deus estava em Jesus lá na cruz, reconciliando consigo mesmo o mundo, reconciliando você e eu. Então o arrependimento, irmãos, é uma mudança de direção, é uma ação onde nós somos reconciliados com Deus. Nós estávamos separados. Romanos 3:23 diz assim: porque todos pecaram e destituído. A palavra destituído é separado da glória de Deus. E qual é a glória de Deus? A glória de Deus estava revelada em Cristo lá na cruz. O sangue derramado, a obra redentora. Ali estava Jesus por nós. Então, irmãos, arrependei-vos não é uma palavra de sentimento, é uma palavra de ação. Porque eu tenho que mudar de direção. Para mudar de direção, eu tenho que ter uma ação, eu tenho que caminhar para o lado contrário, eu tenho que mudar de atitude. E diz: e convertei-vos. Agora o arrependimento me leva à conversão. O que é converter, irmãos? Converter é mudar de pensamento. Totalmente, eu pensava como o mundo, agora eu não penso mais. A minha mente estava tomada somente por pensamentos do mal. Irmãos, eu estava conversando com uma pessoa que me ligou esta semana e colocou todas as impossibilidades para uma coisa que ele queria fazer. Eu falei assim: mas olha aqui, você antes de tentar, você já colocou todos os tropeços na frente, você já falou de todas as impossibilidades, tudo que é negativo você já olhou e já viu. Porque há 10 anos atrás o teu carro quebrou, agora você está com medo de pegar a estrada com ele porque ele vai quebrar de novo. Era disso que nós estávamos falando. Não, porque o meu mecânico falou há 10 anos atrás. Ô irmãos, há 10 anos atrás. Aí eu falei assim: se o meu mecânico falar não vá, porque o teu carro, as peças dele é original de fábrica, é de 1996, eu vou orar a Deus, eu vou em nome de Jesus, porque eu tenho que confiar em Deus e não na palavra do mecânico. Irmãos, eu tinha um carro no ano 98, eu vim do Uruguai várias vezes nele, voltei, nunca nem furou o pneu. No dia que o motor dele arrebentou, foi dentro de Montevidéu. Eu tinha acabado de sair de casa, virei, fiz 500 metros, a correia do ar-condicionado arrebentou e roscou na correia de distribuição e fundiu o motor. E na estrada nunca aconteceu nada. Por quê? Porque eu orava lá e saía debaixo da oração: Senhor, bata a minha ida, bata a minha volta. Então, irmãos, converter é mudança de pensamento. O arrependimento nos leva à conversão, que é mudar de pensamento. Eu não posso ficar cheio desse pensamento. Qualquer coisa, o inimigo está
jogando na minha mente, eu estou aceitando, tá bom, é assim mesmo. Não, irmãos. Nós precisamos mudar isso. Arrependimento, em primeiro lugar, é o arrependimento algo que devemos fazer antes de chegar a Deus. É uma pergunta. O arrependimento é algo que devemos fazer antes de chegar a Deus? Sim ou não? Quem acha que o arrependimento tem que acontecer antes de nós chegar a Deus? Pode levantar a mão, irmãos. Estamos em um culto de ensino. Amém? Aí diz assim: o arrependimento não descreve algo que devemos fazer antes de vir a Deus. Descreve o que é vir a Deus. Porque tem muita gente que se arrepende, mas nunca vem a Deus. Vou dar um exemplo. A pessoa que já foi evangélica, fraquejou na fé, se apartou, está lá fora. Todos os dias de noite, irmão, ele coloca a cabeça no travesseiro e ele chora. Por que eu fiz isso? Eu conheço a palavra. Eu sei que essa não é a minha vida. Eu sei que esse não é o caminho. Mas ele nunca veio a Deus. Então, irmãos, arrependimento descreve o que é vir a Deus. Vou dar um exemplo. Se estás no Rio de Janeiro, e eu ligo para você e te digo assim, ó, vá a Porto Alegre. Realmente não necessito te dizer, sai do Rio de Janeiro e vá a Porto Alegre. Em si, o ir a Porto Alegre é sair do Rio de Janeiro. E se eu não sair do Rio de Janeiro, certamente não fui a Porto Alegre. Se eu liguei para você e você ainda está no Rio de Janeiro, porque você não foi a Porto Alegre. O que quer dizer isso? Não podemos vir ao reino dos céus a menos que deixemos nosso pecado e a vida egoísta. Isso é arrependimento. Arrependimento é vir a Deus. Não é chorar. Como diz a palavra de autocomiseração. É autocomiseração mesmo que diz? E ficar naquele... Irmãos, isso aí não é arrependimento. Arrependimento é você reconhecer, eu errei, e sacudir a poeira e vir a Deus. Deus, estou aqui, eu pequei, me perdoa, eu não vou fazer mais. Isto é arrependimento. Segundo, o chamado ao arrependimento é importante e não deve ser descuidado. É completamente correto dizer que esta é a primeira palavra do Evangelho: arrependemos. A primeira palavra do Evangelho é arrependimento. Arrependei-vos foi a primeira palavra do Evangelho de João Batista, Mateus 3, 1 a 2. Arrependei-vos foi a primeira palavra do Evangelho de Jesus, Mateus 4, 17 e Marcos 1, 14 a 15. Arrependei-vos foi a primeira palavra no ministério da pregação dos 12 apóstolos, Marcos 6, 12. Arrependei-vos foi a primeira palavra nas instruções de pregação que Jesus lhes deu aos seus discípulos depois da sua ressurreição, Lucas 24, 46 a 47. Arrependei-vos foi a primeira palavra de exortação no primeiro sermão cristão, Atos 2, 38. Arrependei-vos foi a primeira palavra na boca do apóstolo Paulo através do seu ministério em Atos 26, 19 e 20. Arrependei-vos. Irmãos, a importância do arrependimento. Então, o que é arrependimento? Arrependimento é o ato de vir a Deus. É o movimento de caminhar em direção de Deus.
Quando foi que o filho pródigo manifestou o seu arrependimento verdadeiro? Quando ele disse: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. Foi aí que ele teve o ato de arrependimento? Não foi aí. Aí foi quando ele caiu em si. O arrependimento verdadeiro foi quando ele saiu caminhando e foi ao encontro do pai. E quando chegou lá, que o pai já estava grudado no pescoço dele, enchendo ele de beijo, porque pensou que ele estava morto. Eu imagino aquele moço, irmãos, tirando a força, os braços do pai dele, de volta do pescoço dele, e falando: não, pai, espera aí, eu tenho que fazer alguma coisa aqui, eu tenho que manifestar o meu arrependimento. Eu propus no meu coração que eu faria uma coisa, eu vou fazer. Eu pequei contra o céu e contra ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Aí foi que se manifestou o arrependimento dele. Ele foi ao pai, ele fez o que ele tinha proposto. Então, arrependimento, irmãos, é uma ação. Nós devemos tomar muito cuidado para não confundirmos arrependimento com remorso. Por quê? Prestem bem atenção nisso. O remorso, ele é horizontal. Ele é aqui. O remorso, ele é horizontal. Por quê? Estamos preocupados com a reação que produzimos nas pessoas que nos conhecem quando pecamos. O remorso, ele é horizontal. Eu estou preocupado com o que estão pensando de mim. Eu estou preocupado com o que estão falando de mim. Eu estou preocupado como estão olhando para mim. Porque no remorso, estamos buscando limpar nossa reputação diante das pessoas. Como diz o ditado da gíria popular, remorso, irmãos, a gente só está pensando em ficar bem na fita, ficar bem na parada com os irmãos olhar para a gente e ver a gente bonitinho. Ah, olha ali o fulano. A gente está preocupado com isso. Mas lá dentro, é só ele que conhece. Lá dentro, é só ele quem vê. Irmãos, eu posso chorar de remorso e me fazer o mais santo e puro, mas aqui dentro, irmãos, disse Deus para Samuel: o homem vê o que está diante dos olhos, mas eu vejo o coração. Irmãos, isso é muito sério. Não adianta, irmãos, querer camuflar, não. Zaqueu se escondeu no meio das folhas, mas Jesus olhou para cima e disse: irmãos, eu creio que Jesus nem estava vendo Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu estava vendo Jesus, mas Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Não disse que Jesus viu. Zaqueu, desce. De repente Jesus nem viu Zaqueu ali, mas Jesus sabia que Zaqueu estava ali, porque ele era Deus. Desce depressa. Então, irmãos, podemos camuflar tudo, mas aqui dentro ele está vendo tudo. Aqui dentro ele está vendo tudo. Ele vê você, ele vê a mim, ele vê a todos nós. Não adianta querer esconder nada. Agora, o arrependimento, irmãos, ele é o quê? O arrependimento, ele é vertical. Ele não é horizontal. Remorso é horizontal. Estou preocupado como vão me ver, o que vão falar, o que estão pensando. Agora o arrependimento, ele é vertical. Nele estamos preocupados com o que produzimos no coração de Deus quando pecamos. O que eu produzi no coração de Deus quando eu errei? Tristeza,
o Senhor chorou quando me viu pecar. Porque ele não chorou de raiva não, irmãos. Chorou de amor. Gilberto, não foi isso que eu projetei para você. Davidson, não foi isso que eu projetei para você. Não era esse o caminho. Mas não preocupa não, que eu já vou dar um jeito de resolver esse negócio para você. Eu vou te trazer de volta. Ele está chorando de amor, irmãos, não é de raiva não. Quando a gente peca, Deus não está cheio de ódio não. Irmãos, foi criado na nossa mente. Porque a gente vem praticamente de berço evangélico. Foi criado na nossa mente um Deus, sócio do Bin Laden. Pegou, joga a bomba nele, explode e ele acaba com a raça dele. Mas quando nós pecamos, Deus está nos olhando por meio do sangue vertido na cruz. Você pecou, meu filho, eu tenho uma nova oportunidade para você. Eu estou te chamando ao arrependimento hoje. Aleluia! Oh, glória a Deus! Irmãos, Deus nos ama de maneira implanável. Porque Deus nos sente amor, irmãos. A Bíblia diz que Deus é amor. Ele é amor. Aleluia. Irmãos, eu vou até mais além. Pastor Lourinho, eu vou mais antes de nós pecarmos. Quando nós estamos caminhando sem força, rumo ao mato do pecado, Deus já está projetando, se ele chegar a cair, eu vou levantar ele. Porque Deus nos ama, irmãos. Mas nós, seres humanos, apontamos o dedo, julgamos, condenamos, joga ele para fora, exclui ele. Irmãos, a Bíblia nos diz que nós recebemos o Evangelho da palavra da reconciliação e não da exclusão. Aleluia. Jesus não morreu na cruz para excluir ninguém. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo lá na cruz, reconciliando consigo o mundo. Erramos, Ele quer nos reconciliar. Pecamos, Ele quer nos reconciliar. Falhamos, Ele quer nos reconciliar. Nos apartamos, Ele quer nos reconciliar porque nos ama. Amém? Glória a Jesus. Então, irmãos, no arrependimento, nele estamos preocupados com o que produzimos no coração de Deus. Quando pecamos, no arrependimento estamos buscando o quê? A restauração da comunhão, ou seja, a vida de Deus em nós. Entenderam a diferença? No remorso nós estamos buscando o quê? Limpar nossa reputação diante dos homens. No arrependimento nós estamos buscando o quê? A restauração da comunhão, ou seja, a vida de Deus em nós. Porque isso é comunhão, irmãos. Comunhão é a vida de Deus em nós, agindo, é Deus vivendo em nós. Isso é arrependimento. Arrependimento é reconhecer que feriu a santidade do Pai e manchou a sua moral em nós. Entenderam? Vou repetir. Arrependimento é reconhecer que feriu a santidade do Pai e manchou a sua moral em nós. Glória a Jesus. Moral, irmãos. Moral é uma santidade, é um atributo moral de Deus. Santidade. Irmãos, santidade é atributo moral de Deus. Deus não compartilha isso com ninguém. Deus é santo por existência. Deus é santo por si mesmo. Então, irmãos, existe algumas coisas que nós escutamos ao longo da vida. Pessoas levantar em profecia e falar assim: eis que eu quero santidade de ti. Não, Deus nunca vai pedir santidade de nós, irmãos,
porque o vírus do pecado está em nós. Santidade é só para quem não tem o vírus do pecado. Nós já nascemos em pecado. Deus exige de nós o que? Santificação. O que é a santificação? É um exercício da purificação diária para nós chegarmos um dia ao lugar de santidade. Quando aquilo que é corruptível se vestir de quê? Da incorruptibilidade. E aquilo que é mortal se revertir da imortalidade. Aí não tem jeito mais de pecar. Agora sim estamos vivendo em santidade. Mas enquanto estivermos nessa terra, nós viveremos em santificação. É por isso que a Bíblia diz em Hebreus: buscai a paz com todos e a santificação, e não a santidade. Santificação. Porque a santidade é atributo moral de Deus, e nós não temos esse atributo. Por quê? Porque nós já nascemos com o vírus do pecado em nós. Nós pertencemos à raça caída. Então, irmãos, a Bíblia diz: santos sereis, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Levítico 19, 2b. Arrependimento é reconhecer que pisoteou o sangue do Cordeiro de Deus. Irmãos, arrepender é eu reconhecer que eu pisei o sangue vertido lá na cruz. Jesus morreu por mim, Jesus me limpou, Jesus me resgatou, Jesus me deu nova vida. Agora eu volto lá para o lamaçal do pecado, consciente de que eu estou fazendo errado. Eu estou pisando o sangue que foi vertido na cruz. Tornar-se, pisotear, tornar-se culpado do corpo e do sangue de Cristo. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. 1 Coríntios 11, 27. Isso é muito sério. Nós nos aproximarmos da mesa do Senhor e comer e beber indignamente, sem discernir o corpo e o sangue de Cristo. Irmãos, arrependimento é reconhecer que entristecemos o coração do Espírito Santo. Irmãos, eu imagino o quanto o Espírito Santo se entristece. Sabe por que quando nós erramos nós sentimos tipo uma angústia? É a tristeza do Espírito Santo, porque Ele está dentro de nós. Sabe por quê, irmãos? O homem não peca hoje e o Espírito Santo sai amanhã. Não é assim que acontece, não. A Bíblia diz: não contenderá para sempre o Espírito com o homem. Ou seja, o Espírito Santo, irmãos, ele vai sendo apagado gradualmente. Peco hoje, ele está ali falando comigo. Ele está fazendo sentir tristeza e angústia pelo que eu fiz. Aí, depois de amanhã, peco de novo. Ele está ali. Aí eu choro: Senhor, tem misericórdia, não é pelo que eu fiz. Aí, depois de amanhã, aí vai chegar um momento que o Espírito Santo vai deixar de contender comigo. Por quê? Porque eu vou apagando ele. É por causa disso que a Bíblia diz: não endureçais o vosso coração quando ouvides a voz de Deus. O Espírito Santo vai falando, a gente vai endurecendo o coração. Daqui a pouquinho a mente está cauterizada. A gente nem sente, nem remorso pelo pecado, não sente mais, porque cauterizou a mente. O Espírito Santo de Deus, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selado para o dia da redenção. Efésios 4, 30. Então, irmãos, qual é a diferença entre arrependimento e remorso? No arrependimento eu quero limpar a minha reputação diante dos homens, diante das pessoas. No remorso,
No remorso eu quero limpar a minha reputação diante das pessoas. No arrependimento, que é vertical, é eu com ele. O remorso é eu com os demais, estou querendo reputação boa. Arrependimento é eu com ele. Estou buscando restaurar a comunhão, a vida de Deus em mim. Aí eu vou lá no meu cantinho de oração, sem ninguém ver, eu vou derramar minha lágrima, eu vou chorar, eu vou me arrepender, até o momento que eu senti que alguma coisa rebentou no mundo espiritual, e eu levanto dali leve como a pena. Aí aconteceu o arrependimento verdadeiro. Ali aconteceu que foi quebrado o aguilhão do pecado na minha vida. Eu fui limpo pelo sangue. Eu estou levinho como a pena flutuando no ar. A gente se levanta dali até com um semblante de sorriso, porque a gente sentiu o perdão de Deus na nossa vida. Aleluia! Oh, glórias a Jesus! Irmãos, nós poderíamos dar aqui um montão de significado para arrependimento. Um montão de significado para arrependimento. Por exemplo, o que significa arrepender? Sentir-se culpa por ter cometido algum erro ou praticado alguma injustiça com alguém. Arrependeu-se do que diz. Lamentar-se por comportamentos, atitudes ou decisões já tomadas. Arrependi-me de comprar o carro, me arrependi de ter ajudado aquela pessoa. Arrepender é mudar de ideia, voltar atrás em alguma decisão. Arrependeu-se da compra que fez. E arrepender vem de uma palavra latina que é repoimitere, provocar pena. Agora, nós estamos falando da diferença entre arrependimento e remorso, não é assim? Vamos falar do arrependimento na prática. O que significa realmente arrependimento? Arrepender-se é não voltar a fazer a mesma coisa. Arrepender é não permanecer no erro. Arrepender é dar um passo atrás. Isso é arrependimento verdadeiro, genuíno. Irmão Gilberto, eu posso usar como ilustração uma coisa que aconteceu com a gente aqui outro dia? Não, eu mesmo usar como ilustração, tá? Outro dia, não foi uma discussão, não foi nada, só foi um desentendimento por não expressar-se bem, né? Entre o irmão Gilberto. Quando foi de noite, quando eu cheguei, o irmão Gilberto estava sentado lá na secretaria, ele levantou na hora e veio aqui. Pastor, o senhor me perdoa pelo que aconteceu hoje? Pelo que eu vi, ele estava ali sentado esperando a hora que eu chegasse para fazer isso. Isso é arrependimento, irmãos. Na hora, a atitude de vir a mim. Não adiantava nada ele pensar o dia todo e não fazer. Isso é arrependimento genuíno. E quando isso acontece, o que acontece, irmãos? O diabo é envergonhado, o nome de Deus é glorificado, porque o Espírito Santo busca o quê? A coinonia, a comunhão entre os irmãos. Então, irmãos, arrependimento às vezes toca o nosso ego. E é aí que escutamos a voz do ego sussurrar em nossa mente e dizer: pensa bem no que vão falar de você, pensa como vão te olhar, todos vão apontar o dedo e julgar você. E tudo isso acontece por quê? Quando não conhecemos a Deus, irmãos,
nós criamos em nossa mente um Deus parecido conosco. Nós deixamos o nosso ego nos dominar e nós não temos a atitude do arrependimento, a ação do arrependimento. Por quê? Porque quando não conhecemos a Deus, criamos em nossa mente um Deus parecido conosco. Ah, está tudo bem, Deus me entende. Não, irmãos. Deus não vai passar por cima do que está escrito na Bíblia para nos entender. Deus não nos entende. Deus tem misericórdia e nos leva ao arrependimento, à reconciliação, à comunhão de novo. Porém, do outro lado, em nosso espírito, a voz do trono está dizendo: obedeça e aceita que seja feita a minha vontade e do meu jeito. Te arrependa, vem a mim, te reconcilia com o teu irmão. Entenderam, irmãos, o que é arrependimento e o que é remorso? Deu para entender? No arrependimento que eu estou buscando, irmãos, vamos recalcular aqui para nós terminarmos. Já estamos terminando. O arrependimento, ele é horizontal. Isto aqui, por quê? Porque nele estou buscando limpar a minha reputação diante das pessoas. Isso não vale de nada, isso é remorso. Remorso é horizontal. É eu preocupado com o que vão falar, o que vão dizer, o que estão pensando. Agora o arrependimento é vertical, é eu e Deus. Não importa o que vão falar de mim, eu vou me arrepender. Por quê? Porque eu estou buscando restaurar a comunhão, a vida dele em mim. Irmãos, não adianta eu ter remorso. Remorso não restaura a vida de Deus em ninguém. Remorso não restaura a comunhão de Deus em ninguém. Nós precisamos viver uma vida de arrependimento. E arrependimento, irmãos, é todos os dias. Porque a palavra de Deus diz que nós pecamos todos os dias. E se nós dissermos que não temos pecado, nós tornamos a Deus mentiroso e não há verdade nenhuma em nós. Estão me entendendo? Aleluia. Alguém quer fazer alguma pergunta, irmãos? Pode fazer. Não tem nenhuma pergunta? Amém? Irmãos, sim. Irmãos, a questão do arrependimento, a Bíblia diz que se eu vir trazer a minha oferta aqui, eu lembrar que alguém tem alguma coisa contra mim, eu tenho que ir lá e me consertar com ela. Isso faz parte do arrependimento. Por quê? Eu disse aqui que o arrependimento é a ação de ir ao encontro de onde aconteceu a ofensa. Por que arrependimento é a ação de vir a Deus? Porque quando eu pequei, eu não ofendi a mim não, irmãos, eu ofendi foi a Deus. Porque o pecado, Deus já sabe do dia de amanhã, Deus já está no meu futuro. Deus já sabe que o pecado habita em mim já de nascimento, porque fazíamos parte da raça caída.
Então a parte ofendida é Deus que se entristeceu com o meu pecado. E na hora do pecado, irmãos, ninguém nem sente tristeza, porque o pecado não é ruim, não. Alguém já viu o pecado ruim? Não é ruim, não, velho. O ruim é o que o Espírito produz em nós depois. Nós sentimos a tristeza de Deus, aquela angústia. Eu estou sentindo angústia. Não, irmão, você não está sentindo angústia, não. É o Espírito Santo que está angustiado dentro de você. Eu conheci um jovem, irmãos, para terminar. Eu conheci um jovem, na época de juventude, que ele estava noivo, e nós éramos companheiros de evangelismo, de vigília. Ele estava noivo, e ele e a noiva dele decidiram ir a um hotel. E antes de consumar o erro, ele falou para ela: nós vamos fazer uma oração aqui agora, porque nós somos evangélicos, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Olha só a consciência do rapaz. Ele fez uma oração. Ele falou: Espírito Santo, nós estamos aqui dentro deste lugar e nós vamos pecar. Te retira de nós, porque não queremos pecar com o Senhor em nós. Sério isso, irmãos? Irmãos, morreu comigo por um câncer, o rapaz. Morreu comigo por um câncer. Olha a consciência que ele tinha do pecado, do que ele estava fazendo. Então, irmãos, nós temos que estar vigilante todos os dias, porque todos os dias o pecado bate a porta. E o pecado ele não é ruim, não. O pecado, irmãos, o ruim é o que vem depois. Ele se deleitou lá, mas o que vem depois? Uma enfermidade grave que não teve oração que curasse. Só Jesus para ter misericórdia. E lá no leito de enfermidade, 5 minutos antes de morrer, ele estava pedindo que chamasse um pastor para ir lá, que ele precisava que o pastor orasse por ele, para ele ser perdoado daquele dia. E o pastor não pôde ir lá, porque era 1h da manhã. Agora a eternidade cabe a Deus. Não podemos dizer nada além disso. Eu estou contando a gravidade do fato. Irmãos, nós precisamos entender o que é arrependimento, o que é remorso. O arrependimento me leva a não fazer mais o que eu fazia, a mudar de direção, voltar atrás na decisão. Isto é arrependimento. E nele eu estou preocupado com o que Deus vai fazer quando eu vir aí. Deus vai restaurar a nossa comunhão, a nossa intimidade. Irmãos, não tem coisa mais gostosa que a comunhão com Deus. Vamos nos colocar de pé. Não tem coisa